A paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Apocalipse, capítulo 11. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo, e as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai. Eis que, sem demora, vem o terceiro ai. Você já ouviu falar em polegadas, pés, côvados? Tudo isso era medido através do quê? Do polegar do rei, do cotovelo do rei e também dos pés do rei. Ah, daqui até lá tem tantos pés. É quantas vezes o rei colocou os pés ali, então era medido. Podia até você ter uma régua, como nós temos hoje, a régua, o litro, então, daqui a aqui são tantos pés. Então, eu sei que aqui tem 4 pés. Então, eu coloco 4 mais 4 mais 4. O rei não precisaria estar lá pessoalmente para tirar a medida. Então, o tamanho do pé do rei, o tamanho do polegar do rei e o cotovelo do rei seria o que? A referência de medida. E aqui, no caso, ele fala de um caniço, uma espécie de bambu de até 6 ou até mais metros de altura, que essa era a medição. Ah, então daqui eu tenho um caniço, eu tenho dois, eu tenho três, esses caniços têm tanto de medida, então a minha medida é essa. E ele fala para não medir o átrio. Por quê? É dos gentios. Haverá um tempo em que o anticristo quebrará essa aliança com Israel, os gentios então invadirão o átrio, eles arrumarão confusão com essas testemunhas têm o poder de transformar a água em sangue, ou chover ou não, fazer chover ou não. Por causa desses milagres, as pessoas falam que é Moisés e Elias, porque Moisés não, Deus, através de Moisés, transformou a água em sangue. Elias, pela palavra dele, não choveu. Então, mas qualquer um, a Bíblia não me dá respaldo nenhum para eu falar, é Moisés e Elias. Ah, mas quem fez foi Moisés, quem fez foi Elias, não interessa. O importante é que Deus está falando. É uma oliveira e é um candeeiro.
No candeeiro, que você serve para iluminar, vai o azeite. O azeite, que é o combustível do candeeiro. Então, as duas testemunhas andam juntas, elas estão lado a lado. Por 1260 dias, ou 3 anos e meio, que equivale à metade da semana de Daniel, de 7 anos, né? É a metade daquele período, essas testemunhas estarão ali, profetizando, falando e sendo afrontadas. Haverá um tempo, depois desse período, a besta surge, guerreia contra essas duas testemunhas e as mata. O mundo todo verá. Através do quê? Da televisão, talvez. Tá? Todo mundo viu, todo mundo ficou sabendo o que aconteceu. Por quê? A televisão está lá para mostrar. É um detalhe, né? Muito interessante. E aí, o que acontece? Deus ressuscitará essas testemunhas no período, e todos verão e terão pavor. Tudo isso é sinal para quê? Para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas se convertam, para que fujam do próximo ai que está chegando aí. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. A sétima trombeta foi tocada. Então agora tudo que, quando Jesus disse o mundo jaz no maligno, não jaz mais no maligno. Tudo agora passa a ser dele. E os anciãos falam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Acabou. Jesus então agora toma posse de tudo, nesse momento, que não tem uma ordem cronológica específica. É nesse momento, quando toca essa trombeta, que ele está dizendo isso. E aí então abre-se o santuário de Deus que se acha no céu, e a Arca da Aliança está lá. E quando a Arca da Aliança é contemplada, aí João viu vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Ou seja, é o terceiro ai, é mais um pouco da destruição que Deus está falando. Fujam dessa destruição. A chance está dada há muito tempo, há 2000 anos, essa chance está sendo dada. Aí você vai ver como Deus é longânimo, como Deus é compassivo, mas as pessoas abusam e não abusam da paciência de Deus, porque ela também tem limite. Capítulo 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela a sustentem durante 1260 dias. A mulher que tem vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Israel, ela tem a luz, ela brilha, ela tem a lua por debaixo dos pés. E as estrelas são o quê? As 12 tribos, os filhos de Israel,
que, se achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu: eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Esse dragão, então, ele cria confusão, ele quer agora acabar com Israel, ele quer acabar com o Messias. Esses 10 chifres, eles estão na cabeça, mas eles não controlam a cabeça, eles são controlados pela cabeça. E aí simboliza poder, simboliza autoridade. Dizem que são os mais poderosos do mundo, é o grupo do G7, é o grupo do G8, que naquele tempo será formado pelo G10. Pode ser, tudo é simbólico, tudo indica, mas eu não posso afirmar, tá? E a mulher fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Ou seja, aqueles 1260 dias em que as testemunhas estarão ali, que podem também não estar, porque são apenas metade das 7 semanas, metade de 7 anos. Então, essas testemunhas podem estar, como podem não estar. Então, se essas testemunhas não estão, o anticristo agora está agindo, agora ele está lutando contra o povo. Não tem mais ninguém que o detenha. Ele está livre para combater agora o povo de Deus. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Senhor. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, nós vemos aqui que o diabo ele não desiste. Ele sabe que é um derrotado, mas ele não desiste. E como foi lido, ele nos acusa dia e noite diante de Deus. Ele é o nosso acusador. Temos as nossas falhas, nós reconhecemos, mas ele quer justificar, assim como Saul justificava seus erros. Não porque era bonitinho, eu quis agradar o Senhor. Saul, eu não quero agrado, eu quero obediência. Ah, e eles também queriam, não, eu sou o bambambam da história. Não é assim, não, o Senhor me fez lindo, formoso, maravilhoso, eu quero ter domínio, eu quero ter não sei o quê. Não, domínio aqui é só meu. Portanto, vai embora. Miguel, toca eles daqui. Eles foram expulsos do céu. E agora, nem lá no céu eles estão mais. No caso, o segundo céu, que é esse lugar escuro que pertencia a eles. Por enquanto pertence, mas nesse ponto aqui, pertencia. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Satanás, então, ele arroja contra a mulher um rio de águas, querendo tragar a mulher. Esse rio, essas águas, são o que? As investidas, são os pratos que ele oferece. Olha, isso aqui é bom, isso aqui é melhor, deixa as coisas de Deus para lá,
Mas Jesus está no controle de tudo. Ele não deixa que a mulher se perca, ele não deixa que os filhos dele se percam. Por isso é importante o quê? Estarmos na presença de Deus, fazermos a vontade de Deus. Porque é tudo que Deus quer. Faça a minha vontade. Eu estou aqui para protegê-los, para cuidar de vocês. Tão somente. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Então, o filho varão aqui é Jesus. E ele persegue a mulher, ele quer destruir a mulher. Mas Jesus, o filho mais velho, o nosso irmão mais velho, não deixa. E é isso que ele tem certeza. Eu sou um derrotado, mas tantos quantos eu puder tragar, eu vou lutar para tragar. Não importa, eu perco, mas eu tento. E eu tenho certeza que alguns eu levo. É assim que o diabo pensa. É assim que nós temos que ter cuidado para não darmos esse ponto para o inimigo. Não podemos dar essa abertura para o inimigo trabalhar nas nossas vidas.